Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, aí onde se encontra em Lima, Peru, na congregação que pastoreia o reverendo Rona Rios e todos os irmãos lá. Deus o abençoe grandemente também a todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e também pela internet e todos os meios de comunicação e também todos os aqui presentes. Todos que estão nos visitando também, que Deus os abençoe grandemente nessa formosa manhã. E os que estarão escutando e vendo e lendo também, mais adiante, o que será falado nessa ocasião. Hoje, domingo 25 de fevereiro deste ano 2024, temos o tema A Voz do Sinal, que foi pregado pelo Dr. William Souto Santiago em 5 de junho de 2015, aqui em Cayey, Porto Rico. E vamos ler aí a escritura que ele nos leu do Evangelho segundo São João, capítulo 10, versículo 27, em diante, onde nos diz: as minhas ovelhas ouvem minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Aí ele desenha do lado esquerdo uma estrela de Davi. E eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. E aí desenha outra estrela de Davi aí ao lado esquerdo. A voz do sinal. Podem sentar, por favor. Nos diz na mensagem a Bíblia Vivente, que foi pregada em 9 de novembro de 2002, em Loprado, Chile, diz nosso irmão William: quando a Bíblia em forma de letra, depois se faz carne, se abre a revelação divina do conteúdo em letra na Bíblia escrita. Se abre a revelação divina do conteúdo em letra na Bíblia escrita. E então, a mesma Bíblia, em voz audível, através do véu de carne, onde é feita a Bíblia vivente, onde se torna a Bíblia vivente, nos fala e nos abre todos os mistérios contidos para o tempo em que a Bíblia se encontra vivente. Na mensagem Juízo na Corte, nos diz na página 11, ele disse, está falando de Moisés, ele disse: fui treinado em toda a sabedoria egípcia, eu fui um professor a que não aceitavam, mas na parte de trás do deserto, ele escreve deserto, depois que eu tinha 80 anos, encontrei Deus, e ele estava na forma de um sinal, e ele era fogo ardente numa sarça. Ele me disse que ele tinha ouvido o clamor do seu povo e recordou sua promessa de libertá-los. E ele disse: a ti te envio. E eu disse: quem sou eu? Eu não posso falar bem. Eu não sou um teólogo, eu não posso ir. Ele disse: 2 sinais te serão dados. Um deles será em tua mão. O outro será por meio de uma vara. E se eles não ouvem as vozes deste sinal, então despeja água na terra e se tornará sangue. E isso corrige tudo.
Quando eu levei meu sinal que Deus tinha me dado e fui diante do faraó, o pastor faraó tentou fazer com que meu presente parecesse pouco vacilante, disse, pouco brilhante, disse. Qualquer egípcio, mago ou adivinho barato pode fazer esses truques. E tinha duas pessoas chamadas Janes e Jambres. E eles imitaram cada coisa que eu fiz. Mas isso não me deteve, porque a voz que me mandou foi uma voz escritural. E eu permaneci com isto. Era a palavra de Deus. E ele escreve uma voz escritural. Poderiam dizer: isso que está fazendo, eu também posso fazer. Fazer isso que ele está fazendo ali. O mesmo que aconteceu com Moisés nesse tempo. Mas vejam, quando passou das varas que atirou e se converteram em serpente, e eles também fizeram o mesmo. A vara de Moisés, ou seja, essa serpente de Moisés comeu a deles. Era um sinal escritural, pois eu recordo que minha promessa e o tempo está à mão. Eles não tiveram profetas em Israel por centenas de anos, 400 anos. E ele escreve: hoje por 2000 anos. Não tiveram profetas em Israel, mas ele disse: eu te envio a ti para que sejas um. E ele foi. E ele me disse que por um sinal regressaria e traria os filhos dessa montanha. Isso tomou muito tempo, mas o fiz, me mantive fiel à palavra. E quando Janes e esses imitadores carnais tentaram zombar, mas sabia que não importava quanto zombassem. Você sabia que isso regressaria nos últimos dias? Jesus disse assim. A Bíblia diz, e ele escreve nos últimos dias, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim será nos últimos dias. Imitadores tentando atuar, de imitar. Mas ele disse: eu me sustentei porque sabia que a voz era voz espiritual. Ainda assim, ali haviam dois deles e ele somente era um. Mas ele foi e provou que era verdade. Ele veio exatamente à montanha que Deus tinha lhe dito. Desce, Moisés. Vamos chamar outra testemunha rapidamente. A Josué. E escreve Josué. Josué disse: quando estávamos nos aproximando da terra, viemos a Cades Barnea, e Moisés, o servo de Deus, foi e tomou um de cada tribo, um de cada denominação, e disse: vamos espiar a terra. E fomos dois de nós, e trouxemos a evidência de que a terra era boa. E ele escreve do lado: hoje, Moisés e Elias, as duas oliveiras, as duas testemunhas. Eles tiveram a evidência dela. Eles foram pentecostais genuínos, assim que vieram com a evidência de que a terra era boa. E mais adiante vamos ver se chegamos ali, porque essas duas testemunhas, vejam, há uma parte em seu ministério, que primeiro é no espiritual, terão a evidência dessa terra prometida, mas depois, fisicamente também. Assim que vieram com a evidência de que a terra era boa. Mas quando se tratou de possuí-la, eles disseram:
Não podemos fazê-lo. Não podemos fazer. Não somos capazes. E as pessoas estavam todas destroçadas e não sabiam o que fazer. Para qual organização correr? E eu os aquietei, acalmei, dizendo, está falando que Josué ali. E eu os acalmei, dizendo, recordem, é uma promessa de Deus. Ele disse, lhes dei essa terra, e o que Deus promete, isso faz. E consegui calar as pessoas. E no dia seguinte diziam, vamos sair? O próximo dia, vamos sair? Isto foi 40 anos mais tarde, mas tomamos a terra. E escreve 40 anos depois. Ele tinha escrito ali atrás, é necessário o Espírito Santo para fazer viver a palavra. A voz da Escritura é a voz do Espírito Santo. Agora continua dizendo aqui, na mensagem da Bíblia Vivente, enquanto isso, as profecias bíblicas para cada tempo estão fechadas e seladas até que se tornam realidade. E através dessa manifestação real é revelado o mistério contido nessa palavra prometida para esse tempo. Em São João capítulo 10, o capítulo que lemos há alguns minutos, no versículo 1, nos diz, em verdade vos digo, aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta, e aí ele escreve Cristo, é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Porteiro, ele escreve aí. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. E aí desenha uma pedra angular e as eras. E nesse versículo 4, no estudo bíblico, ele aí escreveu, nesse versículo 4, versículo 4 do capítulo 10, a voz da Escritura tornada realidade, ou seja, cumprida. A voz da Escritura tornada realidade. Continua dizendo nosso irmão William aqui, portanto, a Bíblia se tornou carne em cada era, na porção correspondente a cada era. Consequentemente, a Bíblia, que contém o que Deus fará neste tempo, estará se manifestando em carne humana, estará se cumprindo em carne humana e estará nos revelando o que está acontecendo neste tempo. E estará nos revelando o que está acontecendo neste tempo. Essa é a única forma para conhecer o que está acontecendo em cada tempo. Portanto, assim é para este tempo final. Também, nesse mesmo estudo, vamos ver se esse mesmo. Ele escreve aí na parte de trás, diz, na voz do sinal, é que a palavra, ele escreve a mensagem da era ou dispensação, encarnada, revelando e cumprindo a palavra prometida para cada e em cada era ou dispensação. É a palavra prometida, vivificada, trazida à vida, à materialização, a cumprimento. Eu repito para que escrevam bem aí. Na voz do sinal, quem está transcrevendo, que Deus abençoe esses irmãos. Na voz é a voz do sinal,
que é a palavra, a mensagem da era ou dispensação encarnada, revelando e cumprindo a palavra prometida para cada e em cada era ou dispensação. É a palavra prometida, vivificada, trazida à vida, à materialização, a cumprimento. Na mensagem, a voz do Espírito Santo falando à igreja no último dia, que foi pregado em domingo 28 de junho de 2015, ele estava nos lendo ali, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7, desde o versículo 6 estava lendo, e depois de terminar essa escritura, nos diz, a promessa era que viria o Espírito Santo. Diz, e ele vos ensinará todas as coisas. E a São Paulo ensinou todas as coisas relacionadas aos judeus e as relacionadas aos gentios, a igreja do Senhor Jesus Cristo. A mensagem que São Paulo pregava era a voz de Deus para o cristianismo no meio dos gentios. É que onde estiver o Espírito Santo, está sempre um instrumento de carne que ele usará para se revelar a ele e falar através dele a sua igreja, ao seu povo. E o que estará falando, a mensagem que estará trazendo da parte de Deus, é a voz de Deus, a voz do Espírito Santo para o povo. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. De etapa em etapa, de era em era, a voz do Espírito Santo esteve sendo escutada no meio do cristianismo pelos que têm ouvidos para ouvir. Quem não tem ouvidos para ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, nunca escutará. Por isso o próprio Cristo disse, quem é de Deus, a voz de Deus ouve. Capítulo 8, versículo 47, diz, São João, quem é de Deus, as palavras de Deus ouve. Ou seja, quem é filho de Deus, vejam, quando escuta a voz de Deus em cada era, em cada dispensação, para ele isso é regozijo e alegria, porque palavra e palavra juntos se imam, se mantam. Por isso, para eles, é um avivamento nesse tempo que Deus colocou viver. Para outros, é o melhor tormento. Assim aconteceu com esse que tinha esses demônios que falaram pela boca dessa pessoa e disseram a Jesus, não nos atormente mais. E também Apocalipse 11 vemos aí, onde diz, a esses profetas que tinham nos atormentado, veja, dia e noite diz, para uns é de bênção, para outros é tormento. Quem é de Deus, o que faz, o que escuta, diz, quem é de Deus, as palavras de Deus ouve. E que não é de Deus, o que faz? Não escuta. Por isto, vós não ouvis, porque não sois de Deus. Disse aos que não queriam escutar a voz de Deus através de Jesus. E no capítulo 10 de São João também, versículo 25 em diante, diz um pouquinho antes, 22 de São João, capítulo 10 diz, houve então a festa da dedicação em Jerusalém, era inverno, e Jesus andava passeando no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no os judeus e disseram, até quando nos mantereis em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o abertamente. E diz o irmão William, mas seria para eles crerem? Que queriam saber se ele era o Cristo? Que queriam ouvir dos lábios de Cristo que ele era o Cristo? Não.
Tem pessoas que querem saber para então se levantar contra abertamente e tratar de destruir a obra que Deus está realizando através do instrumento que Ele tem para cada tempo. Jesus respondeu: eu já vos disse, e não credes. Ele já está dizendo: eu já os disse isso faz tempo. Disse isso e vocês não creem. Ou seja, queriam que ele repetisse novamente. Para quê? Para não crer e se levantarem contra o que Cristo estava dizendo. Queriam saber se era o Cristo ungido ou ungido com o Espírito Santo para aquele tempo, o Messias. Jesus respondeu: eu já vos disse, e não credes. Os milagres que eu faço em meu nome, os milagres que eu faço em nome de meu Pai, falam por mim. Na mensagem, e não sabeis, nos diz, na página 17, embaixo, e parte em cima da 18 diz: Jesus disse a Nicodemos, do concílio ecumênico do seu dia, veio a ele de noite e disse: Senhor, sabemos que és um mestre que vem de Deus, porque nenhum homem pode fazer as coisas que tu fazes, a menos que Deus esteja com ele. Ele disse: verdadeiramente eu te digo que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele disse: eu, um homem velho, voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? Ele disse. Jesus disse: e como vou te dizer coisas celestiais quando nem sequer crês nas coisas terrenas? Depois, um dia, ele disse: e se não comerdes a carne do Filho do Homem e beberdes seu sangue, não tens vida em ti. Ele não explicou. Esses apóstolos e esses que nesse dia estavam ordenados, a vida ele sabia. Ele disse: tudo que o Pai me deu virá. O único que teve que fazer que minha voz a reconhecesse. E aí desenha uma estrela de Davi. Eles a conhecem, minhas ovelhas ouvem minha voz, e uma voz é a palavra expressada. Ele escreve: a voz é igual à palavra expressada. Vem? Eles creriam de qualquer forma. Eles não têm que provar nada cientificamente, ou perguntar a um saduceu ou fariseu, a qualquer outra coisa com relação a isso. Eu disse: eles creem porque minhas ovelhas ouvem minha voz. Essa é a voz de Deus em forma de letra. Porque essa é a completa revelação de Cristo Jesus. Velho e Novo Testamento juntos. Amém. Aí você o tem. E vejam, na mensagem, no livro das Eras, editado, 45. Na página 45, aí ele nos disse: Velho e Novo Testamento juntos, e vejam. Vamos ver se é neste. Que é essa porção. Aqui é a página 45, onde diz: e voltou o anjo que falava comigo. Se é a mesma página do livro de Eras. Ele está lendo a escritura de Zacarias 4. Página 45, sem editar. Página 45, editado, corrijo. E página 83 deste livro sem editar. É para que tenham aí os dois. E veja o que ele escreveu em um e no outro. É o mesmo. Recordem que esse é um livro editado e esse não, mas essa partezinha aí. Vamos ler primeiro
Este que não está editado. en ese parrafito ahí, porque él Nesse hace ahí parágrafo aí, porque ele faz um aí, un comentario acá, um comentário aqui, porque acá no está una partecita. porque aqui não está uma Miren, partezinha. Página Vejam, 83, página 83, que viene siendo ese párrafo que comienza. que vem sendo esse parágrafo que começa na 82 e embaixo, 155. Ahí dice, Aí diz, y me dijo, ¿qué ves? e ele perguntou, o que vês? Respondi, olho e vejo um castiçal. Agora, essa é a mesma palavra que é traduzida candeeiro. Vê se nota esse versículo na Bíblia de Scofield. Todo de ouro com um depósito em cima. Essa era a lâmpada. E há 7 canudos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele. Veja as mesmas eras da igreja aparecendo, vem? E junto a ele 2 oliveiras. Agora, que tipo de... O que queimaram nessas lâmpadas em tempos da Bíblia? Alguém sabe? Azeite. Que tipo de azeite? Azeite de oliva. 2 oliveiras, que é o Novo e o Antigo Testamento. Os dois estando ao lado, lado a lado. E ele escreve aí ao lado direito as 2 oliveiras, AT e NT. Ou seja, Antigo e Novo Testamento. E embaixo de AT, de Antigo Testamento, escreve Moisés. E embaixo de Novo Testamento, escreve Elias. E aqui neste livro, de Eras editado, dessa página 45 diz, no versículo onde está dizendo aí de Zacarias, e sobre ele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E aí do ladinho escreve Apocalipse 11, 3 ao 6. Prossegui, então perguntei ao anjo que falava comigo, Senhor meu, o que é isto? E aí escreve Apocalipse 19, 8 a 11, 22 de 8 a 10. Depois essa escritura vocês leem para que vejam tudo que há aí. Continua dizendo, e o anjo que falava comigo respondeu, e disse-me, não sabes o que é isso? Eu disse, não, Senhor meu. Então respondeu e me falou dizendo, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, em que se diz, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui está outra lâmpada de ouro puro. É muito brilhante porque tem suficiente azeite, o qual está obtendo das 2 oliveiras, que estão de ambos os lados. As 2 árvores representam o Antigo e o Novo Testamento. E escreve do lado direito Apocalipse 11, de 3 a 7. E desde então, o azeite tipifica o Espírito Santo, sendo somente quem pode dar a luz de Deus ao povo. E aí escreve do lado para cima, as 2 oliveiras é igual, Antigo e Novo Testamento, mas abrevia AT e NT. As 2 oliveiras é igual no Antigo e Novo Testamento, e aí embaixo também escreve aí para cima, as 2 oliveiras é igual Moisés e Elias. O anjo que falou com Zacarias estava dizendo o mesmo, que isso que vês quer dizer que a igreja não pode fazer nada por meio da sua própria força ou poder, mas pelo Espírito Santo. E aí desenha uma estrela de Davi e uma pedra angular e as eras. Agora vejam como que nos falou ali, que o Velho e Novo Testamento viriam juntos. Agora, mais adiante ali, nos fala, vamos ler esse pedacinho ali,
Dice porque, sigue diciendo ahí Diz, continua dizendo nessa página del 18 mensaje y no sabéis. da mensagem Não Sabeis. Porque usted tiene, Porque usted você dice que es tem, gente você buena. diz que é gente ¿Qué boa. los hace? O que os torna? Porque una cosa, Porque uma coisa, amarraduras están en una suas iglesia. amarras estão em uma igreja. Recuerden el domingo pasado, Recordem no hace una domingo semana, passado, faz uma ¿cuántos semana, estaban aquí y quantos oyeron el estavam aqui e sermão de los ouviram o ungidos sermão de los dos últimos días? ungidos nos Yo últimos creo que dias? todos, ¿ven? Eu creio que Son todos, hein? ungidos. São Sus ungidos. espíritus son ungidos Seus espíritos en esta estão segunda ungidos esfera. nessa segunda E aí, esfera. hace três E aí faz círculos. 3 círculos. Y desde el primero, E el desde o pequeño primeiro, escribe uno, o pequeno dos, escreve três, 1, hasta 2 el de e fuera, 3. três. Até o de fora, 3. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano William. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. ¿Por qué? Porque las Por obras quê? que ele estava Porque llevando a as cabo obras que ele estava eram as realizando obras que estavam eram as profetizadas obras que el estavam Mesías profetizadas que o llevaría a Messias cabo. realizaria. Essa é a identificação do Essa é enviado de Deus a identificação do para cada enviado de Deus para cada tempo, tempo, que hace las obras que prometidas faz as en la obras Escritura, prometidas que na estará Escritura, llevando a cabo el que estará enviado correspondiente realizando a ese tiempo. o enviado correspondente a esse que estavam tempo. prometidas E as que o obras que Messias estavam llevaria a prometidas cabo que o en el Messias tiempo de su realizaria venida, no tempo en da medio sua del vinda, pueblo hebreu, no meio do las povo estava hebreu, haciendo Jesús. as estava Se não Jesus podem fazendo. crer, Jesus as estava fazendo. crean Se não nas podem obras. crer, creiam Les nas decía obras. en algunas ocasiones, Dizia em algumas ocasiões, en el mensaje, na mensagem, Cristo es el misterio de Dios, Cristo é o o mistério Cristo de identificado Deus, él mismo, ou Cristo identificado Ele mesmo. Cristo identificado él mismo, Cristo nos identificado dice en la página o mesmo, 3, nos diz na página 3, abajo. abaixo. Este fue el 15 de abril del Esse foi em 15 1964. de abril de 1964. Diz, Cristo é identificado mesmo. Acabamos de passar Acabamos de passar apenas por um apenas grande avivamento. por um grande últimos avivamento 15 os e últimos 17 15 anos. e 17 anos. Tuvimos grandes reuniões, Tivemos grandes solo reuniões, rompendo todos só os recordes da rompendo história. todos os recordes da história. Por lo que eu sei acerca Pelo da que história, eu sei usualmente sobre a história, comumente um avivamento dura como 3 anos, mas este continuou por muitos anos. E agora os fogos do avivamento estão se acalmando. O entusiasmo do povo está morrendo. E você pode ver isto no Velho Testamento de Vesta em Roma, quando os fogos se apagavam, o povo ia para casa, mas estamos tentando restabelecer estes grandes fogos novamente em cada colina em que pudermos. Eu não posso fazê-lo, nenhum ministro pode. É necessário que todos nós juntos estejamos em oração e crendo e confiando em Deus para ver o Espírito Santo continuar abençoando o seu povo, assim como esperamos em sua vinda. Agora, meu propósito é orar pelos doentes. Vou falar sobre isso agora. Orar pelos doentes e não tentamos dizer que isso é pelo que estamos aqui. Nós, uma coisa pela que estamos aqui, mas orar pelos doentes é uma coisa secundária, menor. E você nunca pode colocar algo maior com algo menor. Sabemos isso. Assim que Jesus usou, eu creio que eles estimaram que cerca de 86% do seu ministério foi orar pelos doentes, curar os doentes. Porque isso era para chamar a atenção, atrair a atenção das pessoas. A atenção das pessoas. E então, cada sinal era uma voz por trás disso. Ele escreve ali, a terceira etapa é pela palavra falada. E então, cada sinal era uma voz detrás de E então cada sinal era uma voz por trás disso. E a voz deve ser uma voz escritural. Assim como isso deve ser um sinal escritural. E então o sinal está acompanhado por uma voz. Assim como Moisés, quando ele foi para o Egito, a voz do primeiro sinal, a voz do segundo sinal, e cada grande coisa que acontece com Deus, que nos dá um sinal, há uma voz que segue este sinal.
E ele escreve a voz do Así como sinal. Jonás, Assim como cuando él fue Jonas, liberado quando ele del foi vientre de la liberado ballena, do ventre da eso fue una baleia. señal. Isso foi um sinal. Y entonces su voz E então fue, sua voz foi: arrepiéntanse, o en arrependam-se, 40 días ou em 40 perecerán. dias perecerão. Así que siempre hay la Assim voz que sempre há a voz viniendo con la señal. vindo com o sinal. Y ahí dibuja E aí desenha la parte de abajo de a las parte edades. de baixo das eras. Escribe 40 días. Y escribe Escreve también afuera 40 dias e escreve años. também fora 40 O sea, anos. representa el Ou tiempo seja, de las representa o tempo das eras. edades. E Ahí coloca, este es un mensaje essa é uma mensagem en el cual na qual, como él dice en como ele diz este libro de las 70 semanas neste de Daniel, livro das 70 semanas de Daniel, en el lugar donde dice, no lugar en la onde página diz, na página 27 creo que es, 27, creio que é, 26 en este, 29 debe 26, ser nesse el otro, 29 deve ser no outro, que él dice, que ele diz: ahora entienden ustedes clase, agora vocês si entendem, podemos classe, descobrir lo que son se estas podemos 70 descobrir semanas, o que são essas 70 sabremos cuándo es semanas, la consumación. saberemos quando é a consumação. Dibuja una estrella de David. y Desenha escribe uma la estrela de Davi e consumación. escreve a consumação. Oh, vaya, Dios Ó, ayúdanos vá, para saber. Deus nos ajude para sabê-lo. Isso Isso nos diz exatamente algum lugar nessas páginas. Exatamente em algum lugar nessas páginas. Exatamente desde esse tempo até este tempo. Até a consumação. E isso não errará nenhum minuto. Quão grande é a palavra de Deus. Isso não falha. Isso não falhará. Escreve aí. Agora, aqui, ele escreve aí ao lado várias fechas e sumas, várias datas e somas, somente vou ler aqui, eu direi para que eu tenho do lado, junto com esse extrato somente, as que me permite falar, diz 2004, menos 1974, 30. Ou seja, há 30 anos aí. 2003, menos 1963, 40, ou seja, 40 anos. 1963, recordem que 1963 a nuvem, menos 1933, menos 1933, 30. Ou seja, 30 anos. Agora, até aí, vejam, nesse tempo, há ao redor desse tempo, de 1974, vejam vocês aí, a 2004 é 30, e 2002 a 28, o qual vejo o que ele vem dizendo aí. Diz agora, o que estamos tentando fazer, que as pessoas creiam no Senhor Jesus, só aceitá-lo sem colocar as mãos em cima deles. Agora sabemos que há uma escritura que diz: colocarão as mãos sobre os doentes e eles curarão. E tentamos minimizar essa escritura, porque essa foi uma comissão que Jesus Cristo deu à igreja de colocar as mãos sobre os doentes. Mas, se está de acordo comigo, isso foi mais que uma tradição judaica.
Agora recordem que ele não termina essa parte da página 27 ou a 30 de 70 semanas de Daniel, onde aí ao final ele diz: e se podemos encontrar esses dias, encontraremos exatamente quando será a consumação. Entende? Isso está determinado até a consumação. E escreve: a consumação não falhará. A data. Agora veja o que continua dizendo aqui. Agora, você recorda a menina que estava ali postrada doente? Ela morreu. A filha de Jairo. E ele disse: vem e impõe tuas mãos sobre minha filha e ela sarará. Mas o centurião romano, um gentil, disse: eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu teto. Apenas fala a palavra e meu servo viverá. Recordem que ele tinha escrito aí: a terceira etapa é pela palavra falada. E Jesus disse: eu nunca vi fé como essa em Israel. Vem? A maneira gentil é crer nele. Só absolutamente crer nele. Agora nós impomos as mãos sobre os doentes. Naturalmente nós fazemos, mas tentamos trazer as pessoas à realidade pelas Escrituras, de que Jesus Cristo, estando presente, então, quando você, pela fé, estende a mão e o toca, a ele mesmo, veja como a mulher com fluxo de sangue tocou sua veste. Bom, você diz: se ele estivesse aqui, eu tocaria. A Bíblia diz em Hebreus 3 que ele é agora um sumo pontífice que pode ser tocado pelo Senhor, que pode compadecer-se das nossas fraquezas. Ele pode ser tocado nessa noite como podia naquele então. Então, nós queremos tocá-lo. Normalmente alguém dirá: bom, você sabe que o irmão tal e tal, algum ministro evangelista impôs as mãos sobre mim. E, o Senhor me curou. Eles impuseram. O irmão tal e tal colocou as mãos, impôs as mãos. Veja, isso nos faz todos querer ver esse irmão e impor as mãos sobre alguém. Depois de tudo, isso não era as mãos do irmão que fizeram isso. É a sua fé. E escreve sua fé. Isso é o que opera. Assim que então, quando o evangelista deixa a cidade, o pastor, um homenzinho na vista da congregação, normalmente algumas coisas acontecem, as curas e tudo demais. Eles pensam que eles têm que ter esse evangelista de regresso na cidade para que alguém possa ser curado. Escute, você nunca creia nisso. É a sua fé em Deus que produz a cura. Vem? Você deve crer em Deus. Agora, vejam que virá um tempo em que não se necessitará a fé. E ele nos disse que essa fé operará a favor. No livro de citações, se conseguem, aí há uma parte onde ele fala da fé para os familiares. Algo assim diz: a fé vai operar, operará a favor. Vamos a ver la 100. Vamos a ver primeiro. 138, vamos ver primeiro. A 112 também vamos ver.
Mire, la 138, la 1231 dice: Veja, ¿Qué tengo que 138 na hacer para mi 1231 diz: familia? o que eu tenho que fazer para minha família? Use la misma fe que Use está a usando mesma para fé sí que mismo, está usando para su si familia. mesmo, para a sua família. Encomiéndese, Encomende-os, al Señor encomende-os ao Senhor. y crea con todo E su creia corazón com que todo o ustedes seu van a ser coração salvos. que vocês vão ser Déjelo. salvos. Permita. No, deje que solo venga Não, en permita su que somente pensamiento natural aqui em seu deje pensamento, que caiga bien abajo, não en el permita que interior, esteja somente aqui esa no seu pensamento subconsciencia. natural, deixe que desça aqui, Entonces ellos son suyos. desça aqui dentro, no seu interior, Dios esse se los ha subconsciente. dado Então eles são cuando seus. lo tiene aquí Deus abajo, os deu en quando el você alma. tem aqui abaixo, na alma. Y él escribe consciente y E ele subconsciente. escreve consciente e subconsciente. El alma, A el alma, subconsciente. o subconsciente. Aí usted Aí obtiene você todo obtém lo que desea. tudo o que deseja. Consciente y subconsciente. Consciente e subconsciente. El alma, el subconsciente. Na alma, o subconsciente. Aí usted obtiene Aí você obtém todo lo que desea. tudo o que deseja. Y en la Y parte ahí de la última oración, Na parte aí da esse última párrafo, frase desse ele dibuja parágrafo, três ele círculos. desenha 3 círculos. y la flecha de E que a sale flecha de esa oración, de que sai cuando dessa lo frase tiene, cuando lo quando tiene aquí abajo, o tem hacia aqui centro. abaixo para o centro. O sea, la flecha hacia el centro que representa el alma. Ou seja, a flecha para o centro que representa a Y al alma. ladito ahí, a mano E do izquierda, ladinho aí, do lado esquerdo, escribe, escreve. bueno, desde arriba, Bom, desde de ese cima a parrafito, cima al lado desse izquierdo, parágrafo, do otra lado vez hace esquerdo. 3 círculos, Outra vez faz 3 círculos. abajo de los 3 círculos escribe fe. Embaixo dos 3 círculos escreve fé. Eso está todo en el parrafito, al lado del parrafito. Isso está tudo no parágrafozinho, ao lado do parágrafozinho. Luego, debajo de la fe, escribe Depois, alma, debaixo da fé, y escreve dibuja alma una piedra angular. e desenha uma pedra angular. Ahora vean, Agora vejam, dice, sigue diciendo aquí, continua dizendo aqui. escuche, usted nunca crea Escute, eso. você Es su nunca fe en creia Dios nisso. É que sua hace fé em la Deus sanidad. que Ve, faz a cura, usted vem? debe de creer Você en Dios. deve crer E em agora, Deus. E agora, usted puede tocarle, se você pode tocá-lo, entonces nadie pone las então manos sobre ninguém impôs as mãos sobre você. esa fue su fe que lo Foi a tocó sua a él, fé que o tocou. y su fe trajo la E sua realidad. fé trouxe a realidade. Así que, Assim entonces, que, eso no fue alguien então, tocándole isso não a foi usted, alguém tocando em sino você, su fe le mas tocou a ele. sua fé o tocou. sino su fe le tocó a él. Mas sua fé Oh, o tocou. permita-nos, Senhor, Oh, tocarte en esta permita-nos, mañana. Senhor, tocar-te Que nessa mi fe te manhã. toque, Que Senhor. minha fé te toque, Senhor. Y conteste E la responda petición que hay en cada o pedido que há em cada corazón, coração. en todo lugar y en este Em lugar, todo que lugar, está neste escuchando lugar, mi voz en que esta está escutando mañana. minha voz nessa manhã. Así que esas Assim que cosas traen essas coisas genuino trazem testimonio de él. genuíno Entonces, testemunho dele, no então. pasaban al frente luego que salían. Não passavam à frente depois que quartito saía do testificar. quartinho testificar? Era un testimonio de Era él, um de lo que él testemunho hizo dele, do con que esa ele persona fez que salió. com essa pessoa que saiu. Pero recuerden, cada uno también Mas testifica de recordem, las cada um maravillas que él também hace como testifica individuo das con maravilhas cada que ele uno faz de como nosotros. indivíduo com cada um de nós. Así que esas son cosas, Assim que essas são coisas, assim que essas coisas trazem testemunho, testemunho real e genuíno dele. Então, e é para isso que estamos aqui, para ahora engrandecê-lo. miren Agora vejam lo que sigue diciendo aquí. o que continua dizendo aqui. En este otro mensaje, Nessa outra mensagem, estén ciertos de Dios, estejam certos de Deus, en la página 8, na página 8,
dice algo muy importante, miren. Diz algo muito importante, vejam. Então, quando você confessou todos os seus pecados e prometeu a Deus o que fará se Ele te permitir curar, então nada acontece. Se você corre como um covarde para algum lugar, Deus não pode fazer nada com isso. De nenhuma maneira. Deus poderia usá-lo. Ele nunca responderá, já que Ele somente responde por fé. E ele escreve do lado, Deus só responde por fé. Se você não espera o suficiente, Ele não pode responder. Mas a verdadeira fé fica quieta, sabendo que Ele é Deus, tendo a certeza de que Ele é. Se Deus então demanda fazer essas coisas, como confessar seus pecados e tudo demais, e você já o fez, a fé confessa que Ele é. Está certo de que vai acontecer. Você pediu que lhe conceda. Agora espero que não lhes vai escapar isso. Se você está seguro de Deus, Ele está seguro da sua palavra. Ele simplesmente o está provando. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. Cristo, el día último de la gran fiesta de los tabernáculos, Cristo, no último dia da festa dos tabernáculos, disse em São João capítulo 7, versículo 37 ao 39, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isso ele disse do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois ainda o Espírito Santo não fora dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Portanto, não podia vir o Espírito Santo aos crentes em Cristo antes do dia de Pentecoste. Mas, e onde estava o Espírito Santo? Estava em Jesus, que disse numa ocasião, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, e começou a dizer para o que tinha sido ungido, para pregar, para anunciar, para proclamar o ano aceitável do Senhor. E quando lhe correspondeu dizer, e o dia de vingança do nosso Deus, isso não disse, se deteve aí, porque para sua primeira vinda, ele cumpriria até onde leu, e o resto o cumprirá na sua segunda vinda. No livro de Citações, página 53, parágrafo 457, nos diz, alguém me disse no outro dia, você pode pará-lo? Eu disse, não, Senhor. Ele disse, bom, o que você faz? Por que não se guarda quieto você? Como posso estar quieto? Eu venho a um juízo. Minha voz estará, e ele escreve, estará no quinto Elias. Minha voz estará no registro ali, que arrasará a geração inteira. E escreve de Laodiceia, vírgula, o reino dos gentios. E escreve juízo. Em cima escreve o juízo na era da pedra angular. O ministério de juízo de Apocalipse 11 arrasará essa geração. E continua dizendo, em sua mensagem, em sua segunda vinda, proclamará o dia de vingança do nosso Deus, proclamará a grande tribulação que virá, onde os juízos contidos no livro do Apocalipse cairão sobre a raça humana, cairão sobre a raça humana. Tão simples assim. Vejam, na mensagem eu acuso essa geração, na página 35, nos diz, e vejam, aquela mulher velha e pequena de má fama, ela o reconheceu. Ela não estava doutrinada.
o cordeiro, ela moralmente estava mal. Desde então que ninguém aprovaria isso. As leis de Deus condenam isso. Ela estava moralmente errada, mas ela, vejam, Deus não o julga, não julga você pelo que você é. Ele não julga quão grande você seja, Ele julga seu coração. O que você deseja ser. E ela não queria nada daquela vida passada, mas aquela vida passada se mantinha relampejante diante dela. Aquela luz que tinha na frente era o que ela desejava agora, não importando o que ela foi no passado. Ela estava pronta para entrar. Deus julga o coração. E escreve, Deus julga o coração, e desenha uma estrela de Davi, escreve samaritana. O homem julga a aparência externa. Deus olha o coração. Não importa o que ela foi. Aquela luz brilhou e isso arrumou tudo, corrigiu tudo. Ela captou a essência de vida eterna. Oh, vá. Quão rico é isso para mim, vem? Ver e saber que é a verdade. Eu me colocarei nisto. Permitamos, o Deus do céu se levantará, e minha voz, ele escreve Apocalipse 11, e minha voz estará mais além nas fitas magnéticas do grande tempo de Deus. E ela condenará essa geração nos últimos dias. E escreve ali, pelo que disse, WMB, ou seja, William Marion Branham, será condenada essa geração. Agora, como seria condenada essa geração? Em um escrito atrás, ele escreve aí, a voz do profeta condenará essa geração no dia final. E escreve, com Moisés e Elias. Agora vejam, aqui sigue dizendo. Agora veja que continua dizendo, portanto, vamos ter profecias para serem cumpridas no último dia, na vinda do Senhor. E vamos ver cumprindo. E essa vai ser a identificação da vinda do Messias, do ungido, no último dia. Na página 84, vejam, no tempo de Jesus, lá ele mesmo disse, porque era alguém que era um revolucionário ali. E ele mesmo disse, eu não venho trazer paz, algo assim diz. Venho trazer dissensão. Agora vejam, que estaria fazendo. Agora veja o que ele estaria fazendo em sua segunda vinda, onde foi prometido que seria enviado os seus anjos para fazer essa separação, essa segregação. Não, mesmo que estiveram dizendo, mas este veio agora separar as famílias, como que estão identificando. Ou seja, vem fazer a separação, a segregação entre o certo e o errôneo. E o único, diz o irmão Branham no livro de citações, o único que pode fazer isso é o anjo do Senhor. Mateus 10, São Mateus capítulo 10, versículo 34, diz, versículo 32, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada.
Pois eu vim trazer divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Assim os inimigos do homem serão os de seus próprios familiares. Seus próprios familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não vem após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, achará. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Vejam que mensagem tão tremenda aí. E continua dizendo no versículo 41, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recompensa de profeta receberá. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo d'água fria, um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Agora vejam tudo isso aí, o que aqui no livro de citações, na página 84, parágrafo 718, diz: pense bem, tudo continuará tão comum como possa ser. A mensagem de um fanático passará pela cidade. A primeira coisa que você sabe, este ministro se foi a algum lugar e não voltou. Ele provavelmente foi caçar no monte, nunca voltou de volta. Esse tipo foi a algum lugar. Diria que 1 de cada 100 milhões jamais saberá algo sobre ele. Somente que alguém esteja familiarizado com. Digam, bom, a moça falta, pois eu não entendo. Nunca tinha. Nunca se ia assim, não. E quando dizem que os sepulcros se abrirão, como vão se abrir os sepulcros quando eu não tenho tempo de entrar nisso? O que eu queria explicar, vou ter que somente explicar a simplicidade de Deus. Em cima ele escreve a ressurreição e os anjos e uma mensagem fanática ou de um fanático. Vou ter que só ensinar, explicar a simplicidade de Deus. E que o cálcio, o potássio e tudo, quando todo o material que está em você somente se torna uma colheradinha, está correto. E o que isso faz quebrá-lo de volta em espíritos. Vida. Deus somente fala e o rapto virá. Ele não vai lá e os anjos virem escavar os sepulcros para tirar um velho esqueleto morto aqui. O que é? É nascido do pecado para começar com isso. Mas um novo, e ele escreve teofania, mas um novo e feito à sua semelhança virá. E desenha uma estrela de Davi do lado aí, semelhança. Uma estrela de Davi escreve semelhança. E do lado para cima escreve Deus fala, sua última mensagem, ouvirão a voz do Filho do Homem. HH, Filho do Homem. E embaixo, a última página, debaixo do parágrafo 719 diz, a mensagem, sua mensagem de uma era, é visto como fanático, e o de uma dispensação, muito mais é visto. A mensagem e sua mensagem de uma era é visto como fanático. O mensageiro e sua mensagem. O mensageiro e sua mensagem de uma era é visto como fanático. E o de uma dispensação, muito mais é visto.
Continua dizendo, ele vem pela sua igreja para dar a fé para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Na página 129 do livro de citações, parágrafo 1149 nos diz: desde a mensagem do sétimo anjo, mensageiro do sétimo selo, e Apocalipse 10 foi sétimo selo. E ele escreve o sétimo selo igual é Apocalipse 10. O que é Apocalipse 10? O sétimo selo, a vinda do Senhor. As 7 trombetas entre essas duas vezes, ó Deus. Como podemos dizer isso para fazer com que as pessoas vejam? Entre essa sexta trombeta e a sexta trombeta e o sexto selo tocam ao mesmo tempo. E entre a sexta trombeta e a sétima trombeta aparecerá um profeta entre os gentios para chamar as pessoas outra vez à original doutrina de Pentecoste. E as duas testemunhas de Apocalipse 11 aparecem aos judeus para mandá-los a Jesus, enquanto a igreja está sendo subida. E desenha uma pedra angular ali. Todos esses profetas, amém. A palavra do Senhor não pode falhar. E desenha uma estrela de Davi. Não será uma denominação. E escreve Moisés e Elias. E do lado também para cima, não será uma denominação. Leiam em seu livro e vejam que se entre a sexta e sétima trombeta não é injetada aí dentro com os judeus sendo chamados para fora. E aí ao lado esquerdo escreve Apocalipse 11 do 3 ao 7. Entre a sexta e sétima praga. Passamos por cima desses 144 mil, recordam isso? O qual está no meio disso, recordem, entre o sexto selo, o quinto selo e o sexto selo. Entre o sexto selo e o sétimo selo, havia um chamado para fora dos 144 mil. Recordam isso? Agora, aí é onde essas trombetas entram, aí mesmo. E aí é que ele escreve o chamado aos judeus é igual. É entre o sexto e sétimo selo. E entre a sexta e sétima trombeta. Continua dizendo nosso irmão William aqui, a voz de Cristo de Apocalipse 10, capítulo 10, clamando como quando um leão ruge e 7 trovões emitindo suas vozes, será a voz de Cristo vindo com o livrinho aberto em sua mão, o título de propriedade que estava na destra de Deus. E já vimos ali que Apocalipse 10 é o sétimo selo, é a vinda do Senhor. Ele recebendo e trazendo à terra para transmiti-lo, passá-lo à sua igreja, a qual é herdeira de Deus e co-herdeira com Cristo nosso Salvador. Romanos capítulo 8, versículo 14 a 39. Para dar assim a fé, para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Na mensagem deste livro, das eras sem editar, a mensagem, vamos ver se as 10 virgens. Ou a 397. Ou a 397. 397 é. Em la 489 na 489 é um escrito que ele tem aqui. Bom, vamos ir aí já mesmo em alguns segundos, aí uns minutos. Vejam aqui. Na 397 desse livro das eras sem editar, diz
141, no parágrafo 141, dice, será una venida diz: secreta. será uma vinda secreta. Nadie sabrá cuándo va a suceder. Ninguém saberá quando vai Se nos ha acontecer. mandado que estemos Nos listos y mandou que vigilando. sejamos prontos e No vigiando. sabemos a qué hora, Não sabemos a que hora, pero sea lo que sea, mas no seja o que for, precederemos a ninguno não de precederemos estos aquí atrás. nenhum destes Porque aqui tan atrás. pronto como Jesús Porque aparezca, tão toda pronto, la quando Jesus vigilia se aparecer, levanta. toda vigília se Muertos o levanta. vivos, no importa. Mortos ou vivos, não importa. Ahora miren en el Agora libro de las vejam 70 no semanas livro de das Daniel, 70 semanas de Daniel, en la página 13, na página que sería 13, la 11 de ustedes, que seria a esse 11 de livro vocês, que se sacó. desse livro que foi Aqui seria a feito. 13. Aqui seria a 13. Vamos a ver. O al revés, la 13 de ustedes y la 11 Ou ao aquí. contrário, a 13 de vocês e a 11 aqui. Sí, la 11 Sim. en lo de ustedes debe ser la 11 13. na de vocês deve ser a 13. Donde dice, ¿cuántos de ustedes oyeron Diz: a quantos de Kennedy? vocês ouviram El Kennedy? discurso del presidente O Kennedy, discurso los do comentarios presidente y demás? Kennedy e os comentários e ¿Cuántos demais? oyeron esta Quantos predicción? ouviram essa predição? Que para los primeros de enero Que para está para predicho que 1 de ambos, janeiro está los predito Estados que ambos, Unidos y Rusia, os Estados Unidos e serán Rússia, ceniza volcánica. serão cinza vulcânica? Eso es todo lo que necesitamos. Isso é tudo que necessitamos. Es más tarde de lo que nosotros É estamos mais tarde pensando. do que nós estamos pensando. ¿Ve? Así Bem, que si estamos tan cerca, assim que se estamos tão hasta que un perto, hombre de esta tierra até que puede um estar homem dessa prediciendo terra pode estar estas cosas predizendo tan tremendas por essas coisas suceder, tão tremendas por mejor acontecer, estemos alertas. melhor estarmos Toda alertas. cosa correcta hasta Toda la coisa fecha, correta até a todas las data, confesiones hechas, todas as toda cosa confissões lista, porque feitas, no toda coisa sabemos a pronta, qué hora el porque não Señor sabemos llamará. a que hora o Senhor chamará. Y escribe, sube acá. E escreve: sobe aqui. Y cuando Él dé el E llamado, quando ele sube der acá, o chamado, sobe aqui. mejor es que usted esté listo. É melhor que você esteja Él pronto. viene a la hora que Ele usted no vem a piensa. hora que você não pensa. Él llamará y dibuja una piedra Ele angular y chamará e las desenha uma flechas pedra hacia la angular e piedra as eras e a flecha para a pedra escribe angular. todas las E escreve confesiones hechas. todas as confissões feitas. Ahora vean lo que Agora vejam dizendo que, aqui, continua dizendo que aqui, este próximo que este párrafo próximo parágrafo es en el libro de citas, está no livro de citações, página 47, página 47, para ver allí también lo que para él ver escribió en ali ese também o párrafo. que ele escreveu nesse parágrafo. Lo voy a leer del libro de las edades. Eu vou para ler do livro das eras para leer también allí lo que escribió, pero para ler que também lo o que ele tengan, escreveu es ali, mas para que tenham en la página 47, é na página 47, el párrafo 402. o parágrafo 402. Ese párrafo es el que estoy leyendo. Voy a Esse leer ahora parágrafo aquí. que é o que eu estou lendo, vou ler agora aqui. Dice, nosotros Diz: no nós nos encontramos con él não nos primero. encontramos com ele Nos primeiro. encontramos primero Nos el uno con el encontramos otro. primeiro um com o La outro. Biblia dice en A Efesios Bíblia capítulo diz 5, em Efésios dice, capítulo porque 5 diz: nosotros que vivimos, que porque habremos nós quedado que vivemos, hasta que la tivermos venida del ficado Señor, até a vinda do Senhor, aqui abajo, não aqui precederemos embaixo, ou impediremos não a los que precederemos ou durmieron. impediremos os que dormiram. Esos preciosos que sellaron su sangre, Esses preciosos sellaron que su selaram testimonio con su sangre. seu testemunho com Não seu sangue. precederemos ou Não impediremos a los que precederemos ou impediremos os que Porque a dormem, trompeta porque a sonará. trombeta soará. Algo va a suceder. Algo vai El acontecer. evangelio, Esse algo algo vai evangélico soará. Algo vai soar. acá dice, porque sonará Que a diz: trompeta, algo porque soará a acontecerá. trombeta, Ese algo evangélico acontecerá, esse sonará. algo evangélico Aí soará. no livro de citas, ele escreve Aí no arriba, livro de aí citações mismo ele en esa escreve em cima, oración, aí el mesmo nessa evangelio del frase, reino. o evangelho do reino. E aqui escreve em el libro de E las aqui edades, escreve al no lado, livro das eras do lado, 1 Tessalonicenses 4, 1 del 12 al 17. Tessalonicenses 4, de 12 ao 17. 1 de Coríntios 15, 1 aos del Coríntios 49 15, al do 55. 49 ao 55. Algo va a suceder. Algo vai acontecer. El evangelio
algo o va a sonar. Evangelho, El algo vai anuncio de soar, su venida. o anúncio da sua Y vinda. los muertos en Cristo E os resucitarán mortos em primero, Cristo y nosotros ressuscitarão los que primeiro, e vivimos, nós, los os que que hayamos quedado, vivemos, seremos os que transformados. tivermos ficado, seremos transformados. Estaremos parados y sentir un cambio suceder. Estaremos parados, Las sentir uma canas se mudança irán, acontecer, las os arrugas cabelos desaparecerán. grisalhos Seremos desaparecerão, as transformados en rugas un serão, momento, seremos transformados en un no abrir y momento, cerrar de em um ojos. abrir e fechar de Y nos olhos, encontraremos e con nos nuestros encontraremos amados com primero. nossos amados primeiro. Allí está mamá, papá. Ali está mamãe, Allí papai, está mi amigo. aí está meu amigo. Oh, aleluya. Oh, aleluia. Estamos listos. Estamos Y luego, prontos. E juntamente depois, com os que estavam juntamente mortos, com os que diz a estavam mortos, diz a seremos Escritura, arrebatados em el aire seremos para recibir arrebatados al no ar para receber o El Senhor. orden de la A venida. ordem da vinda. Y ahí escribe abajo E aí escreve el embaixo anuncio o anúncio de su venida. Es da igual sua vinda. É la igual trompeta sonando. a trombeta soando. Sigue diciendo nuestro hermano William en este Continua mensaje. dizendo nosso irmão William nessa Por lo mensagem. tanto, Portanto, la iglesia del Señor Jesucristo a igreja do Senhor Jesus Cristo no tempo final, en el día postrero, no último dia, estará escuchando la voz estará de Cristo, escutando el a ángel voz de fuerte que Cristo, desciende del o cielo, anjo forte que desce do y céu, estará hablando como e estará cuando un falando león como ruge, o quando sea, um leão como ruge, rey, ou seja, como rei. porque él es Porque el león de la tribu de Ele é o Judá, leão da tribo de el Judá, rey de reyes y o señor rei de dos señores, reis e senhor dos senhores, de lo cual ahí en ese extracto do de la qual aí página nesse extrato da 91, página 91, comienza abajo a la começa derecha, embaixo na direita, página 91, párrafo 792, dice, ahora recuerden, ahora en la primera edad de la iglesia era parágrafo la edad 91, del león. parágrafo Esse era 792, o agora leão da recordem, tribo a de primeira era da igreja Cristo, foi a era de leão, esse era o leão da tribo su de Judá, propia Cristo, influencia de vida, sua própria tomó esa edad. influência de vida Ese tomou fue el essa primer era. animal, Esse lo foi cual o primeiro significa animal, poder, que significa que poder, contestou por o qual voz humana. respondeu em voz A humana. la derecha una estrella de David, À y direita uma escribe estrela de león, Davi escreve es leão, igual. é igual. Poder por voz Poder por humana. voz humana. Ahora él dice que Agora ele diz él que nos estará hablando como el ele león estará de la nos tribu de falando Judá, como leão da tribo de Judá, o sea, como rey, ou seja, como rei. porque él es el león de la Porque tribu de ele é o Judá, leão rey da de tribo de reyes y Judá, o señor de rei dos señores. reis e senhor dos Dice que senhores. quando hubo clamado, Diz que quando, siete truenos tendo emitieron clamado, sus 7 voces. trovões emitiram Apocalipsis suas 10. vozes, Apocalipse Y Juan 10. dice, E João yo iba a disse, escribir, eu ia pero escrever, oí la voz que mas me dijo, ouvi uma voz que me no disse, escribas lo que los não truenos escrevas han o que os hablado. trovões falaram. En la página 82 del Na libro página de citas, 82 do livro de citações, párrafo 600, parágrafo 600, ...96... 96, dice, mire dónde estaban las diz, voces en los olha truenos, onde estavam as vozes nos trovões, no en el cielo, não en no la céu, tierra. na terra. Y ahí al lado izquierdo una piedra angular E y aí las do lado edades, y la esquerdo uma flecha pedra hacia la angular e piedra as eras e angular. uma flecha para a pedra angular. Los truenos nunca Os fueron trovões hablados nunca foram falados cielos, foram dos hablados céus, de la tierra. foram falados desde a terra. Después de que todo Depois sea de hecho que completo, tudo entonces se tornou estos completo, 7 então truenos, voces, esses 7 es la única trovões, cosa que está vozes, é a pegada única al coisa libro, que está que no colada é ao livro, revelada. pegada ao livro que não é Ni aún revelada. está escrito en el libro. Nem ainda está escrito no livro. vaya. Oh, Quisiera vá. poder lograr isso, Gostaria de poder isso obter em la isso gente e atualmente nas pessoas pudiera- atualmente. não Pudesse. não falhe. Não falhem, Por não favor, falhem, não por esta favor. Não dessa Me vez. estou preparando para Eu estou dejarlos. me preparando para deixá-los. Aí arriba desse párrafo escribe Aí em las cima voces desse de los parágrafo truenos escreve: as vozes dos trovões estaban en la tierra. estavam na terra. Es igual por profeta. É igual por profeta. Las voces de los truenos estaban en la tierra. As Es igual vozes dos por trovões estavam na profeta. terra. É igual por profeta. Si en algún tiempo ha oído, oiga. Se em algum tempo Estos ouviu, sellos son ouça. la parte de atrás Esses del selos libro, y são a al parte tiempo de que trás el do séptimo livro. ángel está sonando, E ao tempo que o todos os sétimo anjo está mistérios que estão soando, escritos em el todos livro os são mistérios que estão terminados. escritos no livro são imediatamente terminados. o livro que E estava imediatamente aberto o e livro que escrito estava por aberto e dentro é escrito por cerrado. dentro é fechado. Os mistérios de Deus são Os consumados. mistérios de Deus são E a mão consumados. esquerda aí, E ao uma lado estrela de esquerdo Davi. aí uma estrela de Davi.
Os mistérios de Deus são Os consumados. mistérios de Deus são consumados. E estes são os mistérios de Deus. O partir da igreja e todas essas outras coisas. Agora, quando ele começa a soar, o mistério será consumado. Agora notem, então é o tempo para que as vozes do sétimo selo de Apocalipse 10 sejam revelados. E escreve, os trovões é igual às vozes do sétimo selo. As vozes do sétimo selo, que é a revelação dos trovões, o que traz para a sua igreja a fé de rapto. Nessa mensagem, reconhecendo disso a mensagem, nos diz ali, na página 8, diz, no domingo passado eu estava pregando sobre os dias festivos. Domingo passado isso foi 26 de julho de 64, menos 7, domingo passado era o 19 de julho, ele tinha pregado Festa das Trombetas. O qual são duas mensagens que vocês tenham, porque aqui neste, de reconhecendo disso sua mensagem, aí nos trouxe tudo que não falou lá e o que falou lá, pois abordou um pouco mais. Agora veja aqui nessa página 8, no domingo passado estava pregando sobre os dias festivos. Entre a festa de Pentecostes e a festa das trombetas houve um tempo longo, exatamente 50 dias. E ele desenha uma pedra angular, desenha uma pedra angular e as eras. Embaixo nas eras escreve 49 e na pedra angular em cima 50. Pentecostes significa 50. Era um tempo em que os primeiros frutos da ceifa foram trazidos. Vemos que lá naquele tempo era um tipo perfeito com os primeiros frutos naturais, representando os primeiros frutos do Espírito Santo que seriam derramados sobre o povo. Encontramos então que esses 50 dias foram recebidos pelos gentios, porque Deus chamou dos gentios um povo para o seu nome. Estivemos passando por essa longa festa de Pentecoste. Agora, realmente, entre os 50 dias, houve exatamente 7 sábados. Os 7 sábados representavam as 7 eras da igreja, durante as quais ele chamou dos gentios um povo para o seu nome, durante o tempo da festa de Pentecoste, da festa pentecostal. Agora, no final destes 7 sábados, os quais foram... devia ter o dia da expiação, que foram as 7 trombetas. As 7 trombetas eram para convocar um dia de aflição para o sacrifício, ou seja, a expiação. Verificamos então que as 7 trombetas pertenceram somente a Israel. Ele escreve aí embaixo, as 7 trombetas é igual, produzem a santa convocação de Israel para o dia da expiação, no ano 50, ano de jubileu. E aí escreve dia de expiação hoje ao lado esquerdo para Israel. O Senhor não me permitiu pregar essas 7 trombetas. Eu até mesmo estava pronto para anunciar, dizendo que pregaria essa grande mensagem. E aí, dessa grande mensagem, ele escreve o Evangelho do Reino. Era depois das eras. Mas disse, há algo que me incomoda muito. Billy e os demais nos mantivemos trabalhando e nos esforçando para ter pronto o edifício com ar-condicionado para essa próxima semana. Por alguma razão, o Espírito Santo não me deixou pregar sobre as trombetas. Eu me perguntava, por quê? E disse a minha esposa, eu vou orar. Me ajoelhei sinceramente diante de Deus e Ele me revelou que essas 7 trombetas soaram
sobre o sexto selo e que eu já tinha pregado, vê você? É a mão sobrenatural de Deus, pertence a Israel. E nós vimos sob o sexto selo, que foi a perseguição dos judeus. E escreve as trombetas sob o sexto selo. O tempo dos gentios esteve nessa festa pentecostal. As trombetas, todas elas foram soadas sob o sexto selo. E vimos isso no domingo passado, na festa das trombetas. O que é que faria? Era para chamar os judeus de todas as partes do mundo para sua terra. Tem que estar ali. E as 7 trombetas soaram sob o sexto selo. E ele nos diz aí, nosso irmão William diz, o que os trovões falaram é a revelação dos 7 mistérios, ou seja, a revelação da segunda vinda de Cristo à sua igreja para levá-la com ele à ceia das bodas do Cordeiro. Na página 48 do livro de citações, parágrafo 417 diz: a mesma voz que chamou João que subisse, a mesma voz que disse a João, sobe aqui, é a mesma voz que chamará a igreja algum dia. Amém. Chama a igreja também. A mesma voz que chamou João que subisse é a mesma voz que chamou Lázaro do túmulo. Essa mesma voz do arcanjo. Cristo é a voz do arcanjo. A voz do arcanjo. Vem. Oh, essa voz de trombeta de Cristo chamou João que subisse. A mesma voz que chamou Lázaro no sepulcro de Lázaro, ele falou com forte voz. Essa mesma voz disse a João: sobe aqui, eu te mostrarei umas coisas que hão de acontecer. Essa mesma voz soará quando os mortos em Cristo ressuscitarem, porque a trombeta, o que é uma trombeta? A voz de Cristo, o mesmo que disse, sobe aqui. E aí em cima escreve, sobe aqui, Apocalipse 4:1, o rapto. Voz de arcanjo é igual Cristo em seu anjo. A grande trombeta é igual à voz de Cristo. E tinha desenhado do lado direito uma pedra angular aí e escreve, sobe. Na 166, página 166 também nos diz, na 1478, diz o mesmo Criador, quando ele levantou Lázaro da morte, disse: não vos maravilheis disso, porque virá a hora quando todos que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho do Homem, e sairão. O mesmo Deus que disse, haja luz, disse, a voz do Filho do Homem despertaria os que estão na sepultura. O que despertaria os que estão na sepultura? A voz do Filho do Homem. Isso está em São João capítulo 5, veja aí que ele escreveu. Os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, se levantarão, e ele escreve em carne. Ouvirão a voz do Filho e escreve em carne. Tem que acontecer em seu tempo. Agora notamos aqui em Lucas, no capítulo 17, no versículo 30, que ele disse: nos últimos dias, que o Filho do Homem se revelaria como ele fez pouco antes de Sodoma e Gomorra. E as mesmas condições existiriam. Agora vejam, o Filho do Homem foi revelado ao grupo de Abraão como um homem, um profeta em uma forma de carne humana. Um homem normal, com pó na sua roupa. Abraão o chamou Elohim. E escreve em cima aí a voz da ressurreição. A ressurreição, 2 pontos, o Filho do Homem.
Continua dizendo aí nosso irmão William. E a revelação dos 7 trovões que será revelada no último dia à sua igreja dará fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Porque estarão escutando a voz do anjo forte, a voz do anjo forte que desce do céu, ou qual é Cristo, ou qual é o anjo do pacto, falando à sua igreja para restaurar cada crente em Cristo à vida eterna física, transformando nossos corpos. E os crentes em Cristo que morreram, ressuscitando-os em corpos glorificados e eternos e jovens, para toda a eternidade. Em cada tempo, a advertência de Deus era: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais vossos corações. Vejam, nessa mensagem, guarda o que da noite, que foi pregado em 22 de julho de 60, nos diz nosso irmão Branham, Deus diz na Bíblia: vede o rebanho em que o Espírito Santo vos colocou por bispos, por pastores. E seja seguros que eles estejam alimentados com o alimento correto, preparando para a vinda do Senhor. Oh, quão triste foi quando saiu esse clamor, esse grande clamor da meia-noite. E tudo terminou. Me lembra de uma história que eu li há alguns anos com relação a um buscador de ouro no Arizona. Ele era uma dessas pessoas loucas pelo ouro e queria se tornar rico no instante. Assim que ele foi ao deserto buscar. Enquanto ele estava buscando, ele encontrou um grande ninho de pepitas e da noite para amanhã se tornou um multimilionário com sacolas cheias de ouro. E ele carregou seu burro, seu burro e seu cachorro fiel. Começaram a voltar para a civilização com o suor escorrendo no seu rosto. Seus olhos brilhavam. Ia em seu caminho para desfrutar de uns momentos agradáveis o resto da sua vida. Assim que quando ele estava se aproximando, onde seria seu lugar de destino, dizia que havia uma velha cabana abandonada. Não tinha chegado ao seu destino final. E no caminho havia uma cabana abandonada. E ele entrou nessa cabana e colocou o dinheiro sobre a mesa ao lado de uma pequena vela de graxa. E estava dando uma olhada para as pepitas. Veja, estava aí olhando para elas. Mas mal sabia ele que havia olhos que os estavam observando. E como para o momento que ele se deitou e dormiu, quando ele estava dormindo, o velho cachorro fiel começou a latir. E ele estava deitado sobre seu travesseiro pensando: amanhã vou trocar essas pepitas por dinheiro e comprarei grandes carros e beberei bom whisky, farei todas essas coisas e desfrutarei de uns momentos agradáveis e irei a todos os bailes. E tudo o que ele ia fazer, estava sonhando sobre isso. E seu cachorro continuou latindo, sem parar. Como alguns que têm um cachorro, um cachorrinho como mascote, e o cachorro late porque tem algo. E então repreende o cachorro porque está latindo, mas ele está te avisando, está latindo porque está te avisando. Primeiro é verificar se tem algo, às vezes é uma lagartixa, mas pode ser também que esteja te avisando por um perigo. E seu cachorro continuou latindo e latindo e latindo sem parar. E ele foi à porta, abriu e disse:
cala a boca. E o cachorro choramingou. Ele estava amarrado com uma coleira, ou seja, estava amarrado o cachorro. E ele tentou avisar o seu mestre. Mas ele voltou e deitou-se na cama. E novamente o cachorro começou a latir. E ele gritava uma e outra vez: cala a boca, eu não quero te ouvir. Eu quero ter um formoso sonho nessa noite, dos momentos agradáveis que amanhã eu vou desfrutar quando tiver o dinheiro efetivo pelo meu ouro. E finalmente o cachorro latiu novamente. Ele, com raiva, ele ficou com raiva. E ele foi no campo e pegou uma espingarda de cano duplo. Foi para a porta com 2 martelos para trás, os disparadores para trás, ou seja, tinha puxado o gatilho para trás e atirou no cachorro, matando. Disse: isso te cuidará de você. Eu já não preciso mais de você de qualquer forma. Colocou o rifle ali e deitou na cama. E dobrou os braços com seu sono e adormeceu. Somente em um momento, a porta se abriu facilmente. Alguém escorregou pelo chão e enfiou uma faca em seu peito. Pegou o ouro e saiu com ele. O que ele fez? Ele matou a voz que o estava advertindo. Não permitamos que essa seja a nossa posição. Ou seja, essa voz do Espírito Santo que adverte a igreja dia após dia, enquanto vemos a aproximação do Senhor. Não vamos acalmar essa voz ignorando-a e afastando-a, rejeitando-a. Vejam como calamos essa voz. Vejam, rejeitando ela, ignorando. Mas prestemos atenção ao aviso que Deus nos dá. Deus tem guardas sobre sua herança. E ali ele escreve a voz que advertia. E desenha uma pedra angular e as eras. E escreve: o guarda é igual. O Espírito Santo em cada mensageiro, falando e guardando sua igreja. Agora vejam, esse era um sinal que ele estava advertindo ali, que tinha perigo. Ele caiu, a voz que estava advertindo. Agora vejam que há uma voz que o mundo gentil, ao final desse testemunho, diz: quando tiver acabado seu testemunho, vejam esse sinal, já que estamos nesse tema, a voz do sinal, nessa mensagem, o sinal para a geração incrédula, que foi pregado em 4 de abril de 1999, aqui em Caiê, Porto Rico, nos diz nosso irmão William. E também haverá outro sinal que terá que ver com morte e ressurreição, que será o sinal da morte e ressurreição das 2 oliveiras, conforme Apocalipse capítulo 11, versículo 3 a 7. E esse sinal o verão até pela televisão. Mas com esse sinal que eles verão, não será para a salvação deles. Com esse sinal da ressurreição, verá um terremoto tão grande que morrerão milhares de pessoas. São 7 mil que diz que morrerão aí na cidade. E não se sabe através do mundo. Quantos mais morrerão se estremece o mundo inteiro? Como aconteceu na crucificação de Cristo. Agora vejam que é paralelo em tudo. Como aconteceu na crucificação de Cristo, que houve um grande terremoto, onde as pedras se abriram e houve uma ressurreição. Há um lugar nas eras que o irmão Branham conta de uns evangelistas. Eram esposos, eram missionários que colocaram. Aí se podem buscar como.
não sepultaram ou cuspiam, ele diz ali. Missionário, vamos ver se está neste outro marcado. Que ele tenha marcado. Deve ser em el de la edad de Laodicea. Deve ser na era de Laodiceia. O la de las 10 vírgenes. Eu estuve leyendo ou no das 10 virgens estive lendo pela manhã, mas não anotei. A página que, lo vi e ou seja, eu vi e segui para adelante. Segui em frente. Pero aí passou isso mesmo e ele aí hace referência. Mas aí aconteceu isso mesmo e aí ele faz referência disso. Se conseguem. Ele estava falando de uns missionários, ou era um casal que... Pode estar por onde eu li, agora há pouco. Vamos buscar primeiro essa página, deve estar por aí perto. Era sem editar a 51. Vamos a ver a 51. Vamos ver a 51. Aqui também está, não era, mas aqui está também. Aqui também está, mas aqui, não era, mas aqui está também. Vejam essas fotografias que recebi da América do Sul quando mataram aquele missionário pentecostal e sua esposa, estirados na rua. E ele e duas criaturas, uma menina pequena com seu estômago inchado assim, que nem ainda o sepultavam. Caminhavam por aí e cuspiam neles como por 3 ou 4 dias. O irmão Cop fotografou, eu tenho em casa, vem? A maneira em que o fazem. Então, mandam presentes um ao outro. E aí ele desenha uma estrela de Davi ao lado. Nesse parágrafo 403 acima. Mataram aquele missionário, aí desenha uma estrela de Davi e escreve América do Sul. Vamos ver a 397, me dizem. 397, essa era. Tínhamos lido mais embaixo, estava em cima. Desde a 396 embaixo. Mas então, quando fizerem isso, os judeus receberão o batismo do Espírito Santo e haverá um avivamento ali que parará os céus nos dias de que não chova. Eles farão todo tipo de sinais e milagres. E finalmente a hierarquia romana, os judeus, têm a riqueza do mundo. E assim que a Igreja Católica Romana romperá seu acordo com os judeus depois que terminar essa coisa. E então haverá o tratado que firmaram entre eles. Ele irá lá. E depois é quando Deus se levantará como ele fez em tempos antigos lá e guerreará por Israel. Eles finalmente matarão esses dois profetas e estarão na praça e cuspirão sobre eles. Como fizeram a este ministro pentecostal e sua esposa e filhos aqui há algumas quantas semanas. E o ventrezinho das crianças inchou assim grande, onde caminhavam e cuspiam sobre eles, e os deixaram estar nesse sol ardente por 3 ou 4 dias sem sepultá-los.
Eles farão a mesma coisa, a Bíblia diz. Eles farão a mesma coisa ali mesmo. E quando eles fizerem isso, depois de 3 dias estando mortos, o Espírito de vida entrará nesses 2 profetas e se levantarão e subirão à glória. E mais ou menos nesse momento, então, começa a coisa. Esse é o tempo do fim. Isso é quando a coisa terminou. Agora recordem que tudo isto, depois ele falou no livro dos selos, por isso as eras têm que ver à luz dos selos, mesmo que depois foi editado. Mas há muitas coisas ali que o irmão Branham depois corrigiu. E por isso temos que sempre ver a luz dos selos, ou seja, depois que ele pregou os selos. Agora vejam esse sinal, o qual já sabemos que vai acontecer. Ouça a voz de Deus para o último dia, assim como escutar a voz de Deus em cada era ou etapa da igreja, falando Deus por meio do seu Espírito ao mensageiro correspondente a cada tempo, e através do mensageiro de cada tempo falando à sua igreja, ao seu povo do novo pacto, na página 62 do livro de citações, parágrafo 542, nos diz: agora a vinda está tão iminente, a segunda vinda de Jesus, ele está recolhendo os seus eleitos juntos. E aí do lado direito escreve oeste, e uma pedra angular e as eras, e embaixo leste. Eu creio nisso, eles virão de leste e oeste, onde estiver o corpo morto, as águias se juntarão. Vá. E escreve do lado esquerdo, os anjos, Moisés e Elias. O que é isso? Ele tem sua igualdade verdadeira, mostrando a si mesmo entre nós, fora de toda denominação, trazendo seus eleitos juntos de todo tipo de igreja, de onde quer, de todos os lugares, e trazendo fora seus filhos, caindo diretamente em linha com sua palavra. E aí desenha uma pedra angular, que agora a vinda do Senhor Jesus está tão iminente, a vinda do juízo. E ele escreve em cima, a vinda do Senhor é igual à vinda do juízo. Eu estava falando uma vez, em uma ocasião, foi dessa vez que eu disse, se eu tenho que dar a vida, eu disse, eu faço, eu farei. E ele ali, depois me disse várias coisas, mas vejam que, depois que se vê todo o panorama, que mais adiante, já ele foi me mostrando tudo isso. Vejam, a quem vai gostar com o que vai estar sendo trazido se ganha inimigos? Ninguém. Quem vai gostar de estar falando? Juízo divino. Porque todo mundo quer paz. Mas ele, em sua vinda, vem trazendo bênção, mas vem trazendo juízos também. E por isso eu disse, custe o que me custar, eu tomo essa decisão. Porque o programa divino estaria se realizando e não havia forma
que isso não fosse dessa maneira. Não havia forma de evitar isso. Ele tentou ali no Getsemane. Disse, Senhor, não haveria outra forma para realizar isto? Terá que ser dessa forma? Se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas vejam vocês, ele sempre dizia, mas que seja conforme a tua palavra, a tua vontade. Agora vejam que a primeira vinda do Senhor foi uma obra de vitória. Mesmo que aparentemente era a derrota maior, essa era a maior vitória que tinha se obtido ali na cruz do Calvário. E isso, deste sinal, será a maior vitória que Deus fará no meio da raça humana, onde os reinos dos gentios se tornarão do nosso Deus e do seu Cristo. Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante. Ou seja, que mesmo que aparentemente será algo, e se vê algo duro, difícil, não se preocupem. Essa será a maior vitória que depende não somente de nós, mas dos que estão ali também. E ele disse, enquanto o irmão Miguel falava, eu estava folheando esse livro de hoje que se distribuiu, e na página 193 deste livro de hoje, eu estava folheando assim. E ali estava se lendo dessa mensagem onde diz da mensagem, o mistério da obra-prima de Deus, que foi pregado em 22 de novembro de 97 no Brasil. Diz o irmão William, eu dependo desse ministério de Jesus Cristo em Espírito Santo prometido para o último dia, onde Ele estará manifestando o ministério de Moisés pela segunda vez, o ministério de Jesus pela segunda vez e o ministério de Elias pela quinta ocasião. Eu dependo dessa manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo e esses ministérios que ele prometeu manifestar. Agora vejam, porque ele dependia também disso. Porque os que estão lá, na sexta dimensão, dependem também desses ministérios, porque ele diz ali que estão esperando. Mas e o que fazem aqui? Estamos esperando a vinda do Senhor. O qual no livro das eras ele disse, e escreve Apocalipse 11. Ou seja, estão esperando ali que ele passe. Faça o juízo correspondente ali e os traga de novo à terra. Como foi na primeira vinda do Senhor. E abrindo os sepulcros, depois da ressurreição dele, ele tinha passado já por esse lugar, mas quem ressuscitou primeiro foi Jesus. Eu dizia a alguns irmãos, quando eles me diziam, eu não tenho família. Eu sou o único. Ou outros. Não tenho filhos e meus pais morreram. Meus irmãos não se sabem onde estão. Como eu vou saber que a ressurreição ocorreu se eu não tenho ninguém que se apresente a mim que eu possa dizer, você tinha morrido? E mesmo que está me dizendo que você foi que fez tal lugar, mas eu não te conheço. Estou preocupado, irmão. Me escreveram. Como eu faço? Não se preocupe. Que eu mesmo aparecerei a ti. E já ficou contente. Resolvido o problema. Irmão, não sabe a tranquilidade que isso me dá. Vejam.
E isso é a voz do sinal hoje, sendo cumprida essa escritura, sendo vivificada, sendo materializada, cumprindo o que foi dito que seria. E seria essa palavra, esse sinal, essa voz da escritura. Agora, vamos terminar aí, nessa página 62, desse parágrafo 542. Diz agora, a vinda do Senhor Jesus é tão iminente, a vinda do juízo. Ele está chamando os seus eleitos juntos, em igualdade consigo mesmo, com o mesmo tipo de ministério que ele teve. Ele está chamando os pentecostais eleitos fora para fazer com que a pedra de cabeceira venha dentro dele. E aí, dizima pedra angular e as eras, um ministério da mesma mera classe, mesmo mero tipo, caindo diretamente dentro dele, chamando seus filhos de todas as denominações e todas as vocações. O que ele fez? Ele colocou com eles um mestre verdadeiro, um profeta verdadeiro, que fica com sua palavra, a Bíblia. Minhas ovelhas ouvem minha voz, disse Jesus. Se essa era a sua voz, então é sua voz agora. Qualquer coisa contrária a essa voz não é comida de ovelha. Elas não a seguirão. Ó irmão, de leste e do oeste, fora de toda denominação e fora de toda organização, eles vêm do leste e oeste, juntando-se. E ele diz uma pedra angular e as eras. E escreve do lado direito, mestre é igual. Profeta. E continua dizendo aí nosso irmão William. Agora podemos ver onde estará a igreja do Senhor Jesus Cristo, colocada no último dia pelo Espírito Santo, o qual estará falando nessa era de coroa da igreja, a era da pedra angular. Assim como falou em cada era no meio da sua igreja, o Espírito Santo, manifestando-se através do mensageiro de cada era, colocando essa mensagem, essa palavra na boca de cada mensageiro. E isso foi a voz do Espírito Santo falando à sua igreja. E para este tempo final será o Espírito Santo no último dia falando à sua igreja. A voz do sinal. Esse foi o tema deste estudo antes da mensagem da qual estivemos falando. E da qual ali Deus nos deu muitas coisas nas quais esteve nos mostrando como essa voz da Escritura esteve de era em era sendo cumprida no mensageiro de cada era e cada dispensação. Veja, uma mensagem e um mensageiro fanático, quando é uma era, diz que quanto mais quando é dispensacional. Nos colocamos em pé para assim já ter neste tema que temos para hoje, já essa semana. Na quarta-feira é 25, 26, 27, 28 na quarta-feira. Na quarta-feira, 28 de fevereiro, já aí, estamos recordando esse momento da aparição da nuvem. E esse dia, 28 recordo, creio que foi em 2022, que foram faladas muitas coisas importantes aí. Nesse dia também meu neto faz aniversário. Joseph e Eliseu também fazem aniversário nesse dia, 28. Assim que
Todos que fazem aniversário neste mês. E por esses dias me disseram uns que faz. Me disse que completava 29. E como que faz no 29? Veja, na quinta-feira que eu completo. Esse ano me corresponde completar no 29. Ou é 28 ou é no... Não, eu vou celebrar no 29. Assim que aqueles que completam no 29, fazem aniversário no 29, também muitas felicidades. E que Deus os abençoe grandemente. E todos que cumprem durante todo este ano. Esperamos que o ano que estejamos cumprindo seja o ano da nossa transformação. Há grandes eventos que estarão sendo realizados, os quais desejamos ser parte deles. E recordem que Deus escuta. Como é que o que eu li? É pela fé. ¿Dónde fue? Vamos a ver si aquí creo que fue. Aqui creio que foi. Si fue en este. Sí. Deus somente responde por fé. Deus só responde por fé. Deus só responde por fé. Bom? O sinal, a voz do sinal. Vamos deixar assim imediatamente conosco o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.